Este samba enredo que você acabou de ouvir é da Gaviões da Fiel. Este ano a escola vai contar a história de Guarulhos. E o tema é Guarus, na aurora da criação, profecia tupi. Prosperidade e paz aos mensageiros de Rudá. E ninguém melhor para falar dos detalhes do desfile do que o carnavalesco da escola, Sidney França. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho, não saia daí. Bem-vindo ao Ponto de Vista, Sidney. Obrigado, muito obrigado. Sidney, você foi tricampeão junto com o Márcio Gonçalves na Mocidade Alegre, passou pela Unidos de Vila Maria e agora está estreando na Gaviões da Fiel, justamente no momento em que a Gaviões está fazendo uma homenagem para Guarulhos. Como é que foi aí, como que surgiu o tema dessa homenagem para a cidade? Quando eu cheguei aos Gaviões da Fiel, após o Carnaval de 2017, a escola já tinha uma parceria, um contato com algumas empresas da cidade de Guarulhos, de forma que a missão era transformar o Carnaval 2018 em Guarulhos, através da Gaviões da Fiel, na Passarela do Samba. E aí, quando eu aceitei o convite a trabalhar na escola, na bagagem eu recebi a missão de carnavalizar a cidade. Olha que presente. E você conhecia já Guarulhos naquela época, enfim, antes desse presente que você acabou recebendo? Não como hoje, né? Hoje eu tenho um conhecimento mais amplo, tanto no viés histórico, geográfico, político, enfim, demográfico. Então hoje eu tenho um domínio muito maior, até pelas pesquisas, pelo acesso às informações que eu tive da cidade, por pessoas da cidade, pessoas muito importantes, que me auxiliaram demais nessa missão, nessa trajetória. Mas eu não tinha um conhecimento tão abrangente, era um conhecimento como, digamos assim, um turista, alguém que passa pela cidade a passeio, para ir visitar conhecidos, enfim, nada muito aprofundado. Hoje eu já tenho um conhecimento bem mais amplo. Quando você chegou na escola, então, o tema já tinha sido escolhido, mas é normal que os carnavalescos também participem da escolha? Não existe uma regra, né? A cada ano a escola estipula um modelo diferenciado para poder definir qual é o seu tema. Muitas vezes é uma proposta do carnavalesco, muitas vezes é uma pessoa da comunidade que tem uma ideia fantástica, que a diretoria, o carnavalesco, enfim, todos os segmentos da escola gostam, abraçam e escolhem para o carnaval. Então não existe uma regra. Nesse caso específico da Gaviões, já existia a intenção, até porque o presidente é guarulhense, né? O presidente Rodrigo, conhecido como Diguinho, ele é guarulhense, ele mora no Secap, né, no Parque Secap, e ele, como presidente dos Gaviões, sempre teve essa intenção de carnavalizar a própria cidade, e isso foi muito bem acolhido. Bom, você falou que você recebeu essa missão, né, como você acabou de dizer, de carnavalizar Guarulhos, e qual foi a abordagem que você resolveu dar para tornar a cidade palco do desfile aí da Gaviões da Fiel? Então, quando eu recebi essa missão, a primeira pergunta que eu fiz à diretoria foi: eu posso desenvolver da forma como me agradar ou não? Eu tenho que seguir algum praxe, alguma obrigatoriedade, alguma linha específica? E aí é preciso dizer também que enredos sobre cidades no carnaval já se tornaram meio clichê. As pessoas entendem isso como, poxa, mais uma vez, aquela questão das cidades típicas brasileiras, que o índio era o dono da terra, em algum momento o branco colonizador chegou e o tempo passou, e, enfim, né, tem uma forma, porque a história base de todas as cidades brasileiras, salvo raras exceções, é basicamente a mesma. A origem da terra, a colonização, né, vinda do homem branco europeu, e o tempo passou, evoluiu, enfim. E eu procurei um caminho diferente, né, e a escola gostou e apresentou para esses parceiros em potencial, que na época não eram exatamente parceiros, ainda eram propostas e intenções, mas ainda assim gostaram do viés escolhido por mim. E a ideia que eu tive foi de contar a história da cidade utilizando como pano de fundo a mitologia tupi-guarani, já que o nome Guarulhos deriva dos índios guarus, né, os índios barrigudos, e daí vem o português com a sua mania do diminutivo, né, Guarulinho, Guarulhinho virou Guarulhos. Então, o enredo ele vem de uma base
antropológica quando você fala do povo que habita o lugar e não necessariamente do lugar em si. E assim foi feito. Então o nosso enredo para o Carnaval de 2018 é Guarus, na aurora da criação, a profecia tupi. Prosperidade e paz aos mensageiros de Rudá. Então eu transformei todo o guarulhense em um cidadão que foi plantado na terra para semear a prosperidade e a paz. Né? E esse plantio, digamos assim, essa missão foi atribuída por Rudá, deus do amor, que por sua vez obedeceu às ordens de Tupã, o deus maior. Então é uma linguagem poética para contar a história de um povo de luta, de batalha e de braços dados com o futuro. Uma coisa que me chamou a atenção, eu conversei esses dias com o presidente da Liesg, né, que é o Pelé Bisuteiro, ele falou para mim, poxa, mas eles não falaram o nome da cidade, né? Isso foi intencional mesmo, de não trazer Guarulhos, você trouxe o nome do povo que é Guarus, mas foi intencional essa questão de não se referir diretamente ao nome da cidade no samba enredo? Isso, foi intencional. Por quê? Foi intencional porque o que eu queria era uma atmosfera mágica. Eu não queria que as pessoas se sentissem convidadas a ler um livro, e sim convidadas a embarcar numa fantasia e descobrir, no discorrer dessa história que vai ser narrada, os meandros, e quem é de Guarulhos se reconhecer dentro disso e falar, olha, eles estão falando da minha terra, da minha cidade, porque eu conheço isso. Eu sei dessa realidade, eu sei desse clima que foi desenvolvido dentro dessa narrativa literária. E quem não ser levado a conhecer por uma curiosidade aguçada. Então eu acho que a cultura, ela vive um momento, até um pouco triste dizer isso, mas de empobrecimento, no sentido de que as redes sociais massificaram demais as informações a ponto de tudo chegar muito mastigado para as pessoas e as pessoas não são conduzidas a pensar, a desenvolver um raciocínio lógico acerca de um assunto, e é o que eu quero com esse carnaval, que as pessoas se sintam instigadas a descobrir que depois do desfile da Gaviões da Fiel ainda tem Guarulhos para conhecer, ainda tem história para desbravar, e não finalizar em 65 minutos tudo aquilo que as pessoas poderiam entender. Então, você é responsável por criar o enredo, né? Isso é uma coisa que fica na tua mão, né? Quanto tempo você tem para, enfim, receber o tema e criar, montar essa história que você vai contar na Avenida? O carnavalesco, ele tem a função que no teatro, que eu acho que é um pouco mais fácil das pessoas entenderem pelo contato um pouco mais amplo, no teatro seria o diretor artístico ou o diretor de cena, enfim, né? Mas o carnavalesco é aquela pessoa que, desde o enredo bruto, qual é o assunto que vai falar, como esse assunto vai ser discorrido, então é uma questão de desenvolvimento de narrativa, né? A construção do enredo, a sequência de ação, começo, meio e fim, só que o trabalho passa por uma outra fase, que é a fase de criação, que é a segunda fase, né? Depois das pesquisas, depois da contextualização do tema, vem um momento de transformar tudo isso em visual, que é a criação plástica. E a terceira e última fase, que é a que acompanha até o último dia, até o último minuto de desfile, é a produção do que foi criado. Então, a fase de desenvolvimento teórico, as pesquisas, as possibilidades, elas acontecem entre março e abril, porque senão a gente atrasa o cronograma e a escola acaba se atropelando nos seus próprios meandros de desenvolvimento. Então, de março a abril, então a escola define normalmente em março, um mês após o carnaval, qual é o seu tema para o próximo ano. Então, de março a abril, 30 dias mais ou menos, o carnavalesco tem para fazer pesquisas, para se aprofundar, para ler livros, viajar a locais. A partir de abril a junho, o mês 6, meio do ano, é a fase de criação, os desenhos, as cores, as texturas, as possibilidades estéticas e visuais. E de julho até fevereiro é a produção, é quando tudo tem que sair do papel e ganhar vida. Então, dentro desse cronograma, a fase de criação é de abril a junho. E vamos falar agora do samba enredo, né? No enredo você dá a linha mestra, né? E o samba enredo desse ano, eu vou colar aqui o nome, são 6 compositores, é muita gente. Então tem o Luciano Costa, junto com o Bruno Moleque, o Totonho Alex, Fábio Palácio, o Reinaldo Júnior e o Fadico, né? Bastante gente.
Eles têm que seguir, você tem alguma orientação, você tem que passar para eles alguma recomendação para eles poderem fazer o samba enredo? Como é que funciona essa interação entre o carnavalesco que faz o enredo e os sambistas que produzem aí, que fazem o samba, né, o samba enredo? De abril a junho, que é a fase de criação, a fase que eu tiro do papel todas as ideias, né, é também a fase que nós chamamos de composição do samba. Então, uma ação muito importante da minha parte é escrever uma sinopse. Essa sinopse ela tem que descrever textualmente qual é a intenção da escola, onde a história começa e onde a história da escola termina. E esse texto ele é apresentado a toda a comunidade e até toda a sociedade público-sambista em geral, mas especialmente aos compositores. Então eu faço uma explanação, né, desse tema com detalhes do que eu imagino. Olha, vai ter um carro alegórico que vai falar do índio Guaru e vai ter um outro carro alegórico que fala do aeroporto de Guarulhos. Então aquilo tudo eu crio imagem na cabeça dos compositores e dessa reunião, que é sempre em abril, eles saem dessa fase com a missão de mais ou menos 45 a 60 dias depois voltar com samba. Então, um momento muito importante é a explanação do enredo, quando eu faço toda uma apresentação audiovisual, eu levo imagens de filmes, recortes, enfim, eu utilizo PowerPoint, então eu coloco tudo em tópico, olha, a nossa história começa aqui e termina aqui. Tudo isso faz com que eles saiam dessa reunião com a missão de compor o melhor samba possível, de uma forma empolgante, de uma forma dinâmica, de uma forma poética também, tratar o assunto com leveza, com beleza e poesia. E 60 dias depois dessa reunião, nós fazemos o concurso para escolher qual é o samba que vai representar esse tema no carnaval. E é esse samba maravilhoso, que aliás, quando eu falo maravilhoso, não é força da expressão, está sendo considerado o melhor samba do Carnaval de São Paulo, dentre as 14 escolas, porque os compositores foram muito felizes. É um samba que ele consegue ser poético e informativo ao mesmo tempo. Ele conta uma história, mas ele também emociona. Então isso faz com que a Gaviões da Fiel tenha para o Carnaval de 2018, certamente, se não melhor, um dos 3 melhores sambas do Carnaval. Isso já dá uma tremenda de uma expectativa da Gaviões aí conquistar o título. Gente, a conversa tá super boa, mas a gente vai fazer uma paradinha, a gente volta para o próximo bloco daqui a pouquinho. Você que está acompanhando a gente, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto hoje o carnavalesco da Gaviões da Fiel, Sidney França. Sidney, a gente terminou o primeiro bloco aí falando sobre o samba enredo. E uma coisa que eu achei super interessante, né, do enredo é a profecia tupi, que você falou que trouxe para o carnaval. O que é essa profecia? Então, quando eu fui desenvolver esse enredo, e todo enredo é uma sequência de ação com começo, meio e fim, para que as pessoas entendam, o enredo eu escolhi que ele partisse da mitologia tupi-guarani. E diz a mitologia tupi-guarani que Tupã, o deus maior, teria tido 3 filhos, e o mais velho deles era Tumé-Arandu. Tumé-Arandu, um sábio profeta, que numa noite de lua cheia, ele senta todos os jovens da tribo e começa a contar uma história de um povo iluminado e prometido, e ele profetiza que no futuro esse povo vai garantir à humanidade e ao seu próprio habitat prosperidade e paz. Então que tudo há de ser muito farto e que essa fartura não quebre a paz tão sonhada pelos seres humanos. E esse povo seriam os Guarus, né? Os habitantes dessa terra incrível chamada Guarulhos. Você pode contar para a gente como que você vai retratar Guarulhos na avenida? O que você vai trazer da cidade na avenida? Como que a gente vai poder entender o que você está, a sua narrativa, né? O que você trouxe no enredo? Como que você desenvolveu essa história para trazer, mostrar para a gente lá no AMB? Então, o enredo é uma fábula, né? A princípio, fábula é quando você reconstrói uma história e coloca informações criadas por você que não necessariamente correspondem à realidade. Então é uma grande fábula.
onde nós vamos unir toda a mitologia tupi-guarani com o clima fantasioso do carnaval e recheado pela história de Guarulhos. Então, nós não vamos mostrar de uma forma didática, linear, a história da cidade, quando ela foi fundada, como ela foi fundada, mas sim o viés antropológico, como o povo dessa cidade se desenvolveu num local tão particular e fez dessas particularidades o seu diferencial para chegar até hoje. Então nós vamos começar mostrando que se esse povo chegou a esse solo, foi por um intermédio de Tupã, o Deus maior. Então a chegada ela já é extremamente poética, né? Nós vamos começar o desfile, né, o início do desfile dos Gaviões da Fiel, toda a primeira parte, conta de um dilúvio de fogo que teria havido na terra, quando Tupã se sentiu desgostoso, descontente com os rumos da humanidade. Ele viu que o homem tinha se perdido em algum momento, então ele resolveu aniquilar com tudo e com todos para recriar. Então todo o início do nosso desfile vai ser esse dilúvio de fogo, para que na segunda fase nós apresentemos a recriação. Então é quando Tupã, o Deus maior, reconstrói a vida natural na terra, as plantas, os peixes, as aves, enfim, repovoa a natureza de seres especiais. E aí Tupã teria já dito que para por aí, está muito bom, né? A vida está bela. Mas entra um novo personagem na história, nessa segunda parte do desfile, que é Rudá. Rudá é o deus do amor. Então Rudá, amoroso, bondoso, ele intercede pelo ser humano, pedindo a Tupã que reconsidere e recoloque a vida humana na Terra para completar a recriação. É quando ele manda os Guarus para que eles tragam uma mensagem de uma nova era, um povo evoluído. Então, se a gente for reparar, o próprio ponto de partida do povo da cidade de Guarulhos dentro dessa história já é uma costura poética. Então não é um efeito histórico, é uma mitologia que mescla o lúdico, o fantasioso com o real. É a chegada de um povo que existe, mas dentro de um contexto fantasioso. E o Samba Enredo também traz para a gente, né, fala de toda essa criação mitológica e traz também a imagem do colonizador chegando aqui, do branco explorando o ouro aqui na cidade, depois do índio vindo trabalhar na extração do ouro, enfim, e depois fala do progresso, né? Exato. Então a gente vai encontrar isso também, esse período, esse ciclo do ouro que o Guarulhos teve, que pouca gente sabe. Exatamente. Na terceira parte do desfile, depois que o índio Guaru chegou como um povo especial iluminado com a missão de resgatar a pureza e a crença de Tupã na vida humana na Terra, a terceira parte é quando a gente fala que o segundo filho de Tupã, né, entra um outro personagem. Então, a cada setor, a cada parte do desfile, entra um personagem especial da mitologia tupi-guarani que intercede, que reconstrói os fatos de forma que a história vai se entrelaçando. Então, é o momento que aparece o segundo filho de Tupã. Diz a mitologia tupi que o segundo filho de Tupã, Japeuzá, ele teria sido cruel, rancoroso, invejoso. Então, ele lança um olhar lampejante sobre a mata e abre um clarão que apresenta ao homem branco colonizador aquela tribo dos Guarus que já vivia em perfeita harmonia. Então, é quando toda a riqueza da terra, aí entra a parte real. Quando eu falo em riqueza, eu estou me referindo à primeira jazida de exploração de ouro do Brasil, que é de Guarulhos, até antes das Minas Gerais. Então, quando a gente conta que ouro era esse que o homem branco colonizador cobiçava, ambicionava, a gente apresenta essa jazida de ouro de Guarulhos. Então, o tempo inteiro a gente está costurando a realidade e a fantasia para apresentar a cidade. E aí, também nessa mesma terceira parte, é quando chega o homem de pele escura, o negro, nesse local. E quando ele chega, ele se irmana com o índio. Porque são duas raças subjugadas, duas raças que, apesar de toda a carga de sofrimento pelo labor, pelo trabalho, escravo, enfim, mas que têm em comum alegria. Então são dois povos que celebram a vida na natureza, em comunhão com a natureza, são dois povos que tocam tambor, são dois povos que celebram a vida de uma forma muito intensa, tanto que o carnaval é a junção, né, da cultura branca, né, o entrudo de Portugal, com a cultura negra, que é o semba que virou o samba. Então, tudo isso dá um tempero muito especial nessa terceira parte, e é quando a gente mostra também
o Rosário dos Homens Pretos, que foi uma irmandade muito forte na primeira fase da história colonial de Guarulhos. Isso também tive acesso a essas informações. Inclusive tiveram templos religiosos de culto afro-brasileiros que foram destruídos. Então tudo isso entra como resgate e respeito por uma história que poucas pessoas sabem, né? Então tudo isso vai ser retratado nessa terceira parte. Tanto a questão da exploração do ouro, quanto a convivência de índios e negros pela alegria e pela dor. Então a gente vai ver um pouco da história de Guarulhos na Avenida. Sim. Você falou assim em vários momentos sobre natureza, sobre as matas, mas Gaviões da Fiel, na Gaviões da Fiel você não pode usar verde. Como que você vai fazer para tentar resolver essa questão? Então, primeiramente, essa questão do verde é quase folclórico, porque criou-se esse tabu, né? Nossa, Gaviões da Fiel, torcedor do Corinthians, realmente, a escola não usa verde. Mas eu trato isso de uma forma muito leve, eu procuro não levar de uma forma agressiva ou desportiva, até porque o meu trabalho é artístico e não esportivo. Porém, eu encaro isso com muita naturalidade, né? Eu encaro isso até como um desafio criativo. E nós vamos mostrar a natureza em toda a sua exuberância sem mostrar o verde, pode acreditar. Eu acho que a função do carnavalesco também, dentre várias outras, no aspecto de construção de argumento, de pesquisa de imagens, também é criar sensações nas pessoas. Então, se eu quero falar de água, lógico que as pessoas entendem a água como azul. Se eu quero falar de mata, as pessoas entendem a folha como verde. Então, eu vou falar de natureza sem falar de mata, entendeu? Então, por exemplo, eu apresento as flores e não a mata. Eu apresento os insetos e não a folha. Então, eu sempre escolho questões estético-visuais de forma que eu consiga driblar sem comprometer a riqueza de informações que vai compor o argumento. E aí, por exemplo, no momento que eu falo que o homem branco chega para dominar as riquezas da terra, qual é essa riqueza da terra? É o ouro, é a primeira jazida. Então o dourado aparece de uma forma reluzente, de forma que as pessoas nem esperam pelo verde. Então vai também da minha astúcia, digamos assim, vamos usar essa palavra, para poder contornar a questão de uma forma criativa. Bom, a gente está falando muito no carnaval, o mundo dos sonhos, o mundo de criação. Agora, trazendo um pouco o carnaval para a realidade, né? Para as pessoas terem uma ideia, qual que é o custo de todo um desfile de carnaval como esse que a Gaviões vai apresentar? Olha, o custo, na verdade, ele é muito variável, né? Não existe um custo fixo, até porque não é feita uma planilha orçamentária para se desenvolver um desfile de escola de samba. Mas a gente estima que hoje uma escola de samba do Grupo Especial de São Paulo dificilmente desfila com um montante entre 2,5 milhões e 3 milhões e meio. Então está nessa faixa e certamente o custo de desfile dos Gaviões vai estar entre 2,5 e 3 milhões e meio de reais. E nesse caso, por exemplo, quem que entra com os recursos? Vocês têm auxílio, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, de empresas? Você falou que empresas guarulhenses, inclusive, também estão ajudando. Como que funciona aí a origem desses recursos para vocês poderem trabalhar? São diversos recursos que juntos somam a quantia necessária para se prover esse desfile. Inicialmente a escola já sabe que de ponto de partida, já na largada, ela conta com uma subvenção da Prefeitura de São Paulo, né? Então existe uma lei orgânica no município de São Paulo que diz que todas as escolas vão receber um valor anual para poder gerar cultura popular. Então a escola já sabe que tem um valor da Prefeitura de São Paulo. Fora esse valor da Prefeitura, também existe o contrato de transmissão exclusiva com a emissora que detém os direitos de exclusividade na transmissão. Então é como futebol, né, que os clubes têm uma participação do lucro de anunciantes. Então isso acontece também no Carnaval. Então, como vai ser transmitido ao vivo por 65 minutos, cada escola recebe um valor igual, porque a cota de transmissão cobre o período em que o desfile é transmitido e é igual para todas, por regulamento. Então essa é a segunda fonte de receita, né, que é a transmissão ao vivo. Também tem a questão da vendagem de ingressos e camarotes no sambódromo. Então a SP Tours, né, que é a autarquia da Prefeitura de São Paulo, que administra os desfiles e exclusivamente o sambódromo, vende esses ingressos, tira os custos de limpeza, portaria, segurança, e o que sobra é dividido igualmente, que digamos que é uma
é uma espécie de um cachê de arena, né, das escolas que passam por ali e deixam o seu recado artístico-cultural. Então essas são as 3 fontes de receitas fixas. Fora isso, falando já da Gaviões da Fiel, a escola tem uma Lei Rouanet aprovada, e essa Lei Rouanet fez com que a escola captasse em Guarulhos, junto à iniciativa privada, um valor junto a 3 empresas. Então, somando tudo isso, vai chegar ao montante necessário para se construir o carnaval. No caso da Prefeitura de Guarulhos, houve um apoio financeiro para esse desfile ou não? Não, não houve. Inclusive, quando houve a confirmação pública, né? Inclusive foi num bar aqui em Guarulhos, que nós lançamos esse tema para o Carnaval de 2018, o prefeito esteve parabenizando a escola, dizendo do apoio institucional, se colocou inteiramente à disposição, tanto que nós contamos com muito auxílio da Secretaria de Cultura e Educação, mas lá no microfone, no lançamento, ele já disse que a cidade não tinha condições de se comprometer financeiramente com esse desfile. E assim foi feito, tanto que os auxílios oriundos de Guarulhos vieram de 3 empresas da iniciativa privada. Mas a prefeitura também nunca se negou a abrir os seus espaços, o seu material humano, tanto que tenho muito a agradecer ao professor Elton, que me auxiliou com informações, com pesquisas, com histórias por escrito mesmo, livro, né? De forma bibliográfica, para que tudo desse certo, que fosse tudo contado com muita veracidade e com muita intensidade. Não, que maravilha! E a gente tem que lembrar, né, a quem está assistindo, que o desfile da Gaviões da Fiel vai ser no sábado de carnaval. Na verdade, gente, vai ser na madrugada de sábado de carnaval, né? Para domingo. Vai ser às 10 para as 3 da manhã, é isso? Exatamente. 10 para as 3 da manhã. Então, gente, tem que ficar acordado para assistir, né? Ou então dorme um pouquinho antes para poder assistir Guarulhos na Avenida. E a gente deseja aí que vocês tenham um belo desfile, né? Que vocês tenham muito sucesso. A gente está torcendo, não é isso? Eu agradeço demais o apoio, a torcida, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o nosso trabalho, até porque é um trabalho feito com muito carinho e com muita dedicação, né? Todos os desfiles de todas as escolas são feitos com muito empenho, muita batalha para que tudo dê certo. Mas esse da Gaviões da Fiel, especialmente, ele retrata a verdade de um povo que muitas vezes ele é eclipsado pela cidade de São Paulo, né, como a capital, mas com certeza os guarulhenses vão se sentir muito orgulhosos de tudo que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, às 2h50 da manhã, no Sambódromo da IB, a 5ª escola de Silá. É isso aí, então, obrigada pela entrevista, foi um prazer receber você. Gente, eu acabei de entrevistar o carnavalesco da Gaviões da Fiel e eu desejo aí para vocês também que vocês corram atrás para acompanhar esse belíssimo carnaval que o Cisney França aí detalhou pra gente, detalhou que ele podia, né? Porque não dá para falar muita coisa, né? A gente não pode fazer um spoiler, mas é isso. Dou um até logo para vocês, até a próxima edição do Ponto de Vista. Até mais!